Olá pessoal, eu vou tentar esclarecer algumas coisas aqui sobre essa atividade que eu coloquei de adverbs. Me perdoe, mas eu estou aprendendo a usar aqui esse OBS Studio. Então, adverbs. O primeiro slide a gente tem advérbios de modo, temos 3, carefully, perfectly and easily. Bem, com a tradução a gente vê logo que é um advérbio de modo, quem conhece na língua portuguesa, né? Por exemplo, se eu perguntar como John dirige, ele dirige cuidadosamente, é a maneira, o modo que ele dirige, né? Então eu coloquei a tradução para facilitar para vocês. Então, Daniel speaks French perfectly, we can do this exercise easily. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que não é só o advérbio, são os verbos que a gente tem aí, os verbos drives and speaks na terceira pessoa do singular, no simple present, que muita gente errou no outro exercício dos tempos verbais. Então, uma dica é que quando o verbo tiver com S, no final, ele está na terceira pessoa do singular, então só usa-se isso no simple present, tá? O verbo can é um verbo modal, então, we can do this exercise easily. Nós podemos fazer este exercício facilmente. Ele está na primeira pessoa do plural, né? Can, ele não varia na terceira pessoa, né? Então, se for she, vai ser she can and he can, não tem S, tá certo? Só para revisar. E também no simple present a gente usa, é aquele que a gente usa does not e don't na negativa e do e does na interrogativa. Aqui a gente tem os advérbios de tempo, yesterday, already, on Monday and in January. Então, traduzindo, vocês vão ver facilmente. Ó. I spoke to him yesterday. Falei com ele ontem. The books are already in the library. Os livros já estão na biblioteca. The goods will arrive on Monday. A mercadoria chegará na segunda. In January, we go to the beach. Esse in January pode vir no final da oração, não vai alterar o sentido. O que eu quero que vocês prestem atenção na primeira oração, ela está no simple past. Como eu identifico? Pelo advérbio yesterday. Então, por isso, o estudo também do advérbio, para auxiliar a saber o tempo verbal da oração. Spoke é um verbo irregular, ele é o verbo speak, no passado é spoke, então eu já sei que está no passado por conta do advérbio. O tempo verbal do simple past, ele indica exatamente quando a ação aconteceu. Se fosse na negativa, eu usaria o did not. Na interrogativa, eu uso did. Lembrando que, quando eu uso did not e did, o verbo, se tiver ed, tira o ed. E se ele tiver, e se ele for irregular, ele volta à forma do infinitivo, né? Seria I did not speak, ok? E não spoke, só usa-se na afirmativa, tá ok? Vamos lá. Adverb of degree, em português, advérbios de intensidade. Então, eu coloquei 3 aí, ó. Pretty, quite and fairly. The test was pretty easy. You are quite wrong. The weather was fairly nice. Então, tá traduzido aí para vocês. Um advérbio muito usado, para vocês entenderem melhor de intensidade, very. Por exemplo, John is a very intelligent boy. Então, ele é um garoto muito inteligente. Aí a gente já vê que intensifica o adjetivo intelligent. Adverbs of frequency, a frequência, né? Então, usually, geralmente, sometimes, às vezes, e generally, que é um sinônimo de usually, que é geralmente também. Então, I go, tá no presente. John has, tá vendo? Também no presente. She reads, tá no presente. Então, você vê aí, no próximo slide, eu coloquei alguns advérbios de frequência muito usados. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, hardly and never. Aí a gente tem agora os advérbios de lugar. Jane works here. Bem fácil, né? Ela trabalha aqui, o lugar. Put it there. Coloque isso lá. He moved backwards. Ele se moveu para trás. Let's go forward. Vamos para frente, vamos em frente.
Her mother called and she went indoors for dinner. Sua mãe chamou e ela entrou para jantar. Vejam aí que eu esqueci a letra A da palavra mãe, mas isso aí não é um erro, vocês entenderam. É um erro, mas não é um erro tão grave, né? Certos advérbios de lugar expressam movimento, quanto localização, né? Quando diz assim, ó, ela entrou para jantar, né? E de localização, here, there, tá ok? Só para vocês entenderem isso. A gente vê o primeiro verbo também, works, tá no simple present, tá? Então prestem atenção. Her mother called, ó, passado do verbo call, tá vendo? And she went, passado do verbo go. Eu tô lembrando a vocês porque houve muitos erros quanto aos tempos verbais, tá bom? Vamos lá, ok? Acabamos. Foi uma explicaçãozinha assim bem rápida. Me perdoem aqui quanto ao uso do estúdio aqui, do OBS Studio, que eu estou aprendendo. Eu instalei hoje com a ajuda do professor Júnior, que me deu as dicas. Então, não estou sabendo ainda mexer direito, tá? Eu espero ter ajudado e nas próximas a gente vai melhorar, tá bom? Um beijo, se cuidem e estudem.